Pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula vamos aprender como criar o queijo aleatoriamente na nossa tela. Para isso, nós vamos precisar de criar um novo GameObject vazio. Esse GameObject vazio, inicialmente, ele é invisível para a gente. E aí, a gente precisa de posicioná-lo. Mas nós vamos modificar a posição dele utilizando um script. Vamos criar então um novo script. O nome desse script será controlador principal. Esse controlador principal será utilizado para a gente controlar aquele objeto que era vazio e criar os queijos naquelas posições. Bom, o que queremos fazer é fazer com que aquele objeto ele se mova aleatoriamente e crie de tempos em tempos um novo queijo. Inicialmente, vamos modificar a posição do próprio objeto. Para isso, vamos fazer o seguinte comando: this.transform.position é igual a um camera.screen toward point. Isso vai fazer com que uma posição da tela seja transformada numa posição do mundo. E aí nós vamos precisar de três novos parâmetros aqui. Primeira coisa, a gente vai criar um novo vector 3 e aí a gente tem que passar uma posição x, y e z. A gente quer que o nosso objeto ele varie horizontalmente, por isso a gente vai variar a posição x dele. Então a gente quer que ele varie do zero até a largura da nossa tela. Então nós vamos usar o seguinte: random.range, e aí a gente vai usar de 0 até screen.width, ou seja, a largura da tela. Segundo passo, o y representa o movimento vertical. E para isso a gente vai utilizar o screen.height. Finalmente, o z é a profundidade. E se a gente deixar uma profundidade muito pequena, o nosso objeto não é exibido na câmera. Para a gente poder garantir que o nosso objeto vai ser exibido na câmera, a gente pode fazer camera.main.fairClipPlane, ou seja, o plano que ele é o mais distante possível da minha câmera, mas ele ainda é exibido. Com isso, nosso objeto vai variar muito de posição. Vamos salvar esse script e colocá-lo no nosso objeto, GameObject. Então vou colocar ele aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Vejam que ele fica pulando de um lado para o outro. Agora, nossa missão é fazer com que o queijo seja criado aleatoriamente. Nosso próximo passo, então, é ter um objeto queijo que possa ser criado. Então vamos excluir essa função start e vamos fazer o seguinte: public, para criar um objeto público, vamos falar que ele é um GameObject, ele vai se chamar queijo. Isso vai permitir que a gente coloque um objeto queijo nesse script através da interface da Unity. E aqui nós podemos fazer o seguinte: instantiate, ou seja, crie um novo objeto desse tipo. E ele vai te perguntar qual que vai ser o objeto que você quer criar. Então você vai criar um objeto queijo. E aí a gente pode dar uma posição e uma rotação para esse objeto. Então a gente vai falar que a posição será this.transform.position e a rotação será quaternion.identity. Isso daqui significa que ele vai ser criado na mesma posição do nosso objeto. E quaternion.identity quer dizer que ele não vai ser rotacionado. Isso são padrões da Unity. Vamos salvar. E aqui na Unity, vocês vão notar que vai ter uma diferença. O nosso objeto queijo apareceu aqui. E com isso a gente já tem um prefab chamado de queijo, que a gente pode colocar ele aqui.
Vamos ver o que vai acontecer. Milhares de queijos são criados. Só que esses queijos estão sendo destruídos. Por que será? Lembram que a gente criou um script de colisão para o queijo? Esse script de colisão detecta a colisão tanto com a vasilha quanto com queijos iguais. Isso vai fazer com que quando um queijo colide com outro, eles se destruam. Portanto, nós precisamos de criar aquele queijo com certa parcimônia, ou seja, nós vamos reduzir a quantidade de queijos criados. Para isso, nós vamos criar um temporizador, que será o tema da nossa próxima aula.